Olá, gente! Somos alunos da área da psicologia e vamos falar um pouco sobre a psicologia das emergências e dos desastres, assunto de extrema importância. Bom, nos últimos tempos nós temos vivido situações bastante dramáticas, sendo elas enchentes, desastres ambientais, os naturais, os provocados, que são os criminosos, que vêm afetando bastante a saúde mental da população. E é exatamente isso que essa psicologia estuda, as mudanças e os fenômenos pessoais presentes nas catástrofes, seja ela natural ou provocada pelo homem. E é isso que vamos trabalhar. Vou falar sobre contexto histórico e a psicologia do desastre das emergências. Ela é um novo campo de trabalho e episódios marcantes eles ocorrem na nossa história humana e sempre acabam atingindo as pessoas em maior ou menor grau. O primeiro estudo ocorreu em 1909 pelo psiquiatra Edwards e ele desenvolvia estudos das emoções das pessoas e envolvidas nesses desastres. No Brasil, o primeiro registro foi o acidente radioativo, o Césio 137, que foi em Goiânia, e veio equipes da Cuba, a Defesa Civil, universidades ajudaram muito no atendimento psicológico das pessoas. E atualmente a gente está passando por uma epidemia, né? Um episódio marcante na história humana, na sociedade mundial. E no dia 8/4, eles fizeram uma reunião online, já que a Covid-19 não nos proporciona aglomeração. E eles falaram sobre a atuação da psicologia desse trabalho, reforçando a importância. Dando continuidade às nossas reflexões acerca da psicologia dos desastres e emergências, é pertinente destacarmos que essa prática profissional ela é extremamente desafiadora, por lidar com grupos, com pessoas que vivenciam situações estressoras e ficam em situações de vulnerabilidade social, econômica, mental, psicológica, dentre outras. E o profissional, o psicólogo, ele precisa, diante desse cenário de catástrofe, desse cenário de emergência, ter uma ação assertiva, uma ação baseada em protocolos de acolhimento e estabilidade emocional. E esse trabalho ele é desenvolvido em parceria com outros atores sociais, dentre eles a Defesa Civil, médicos, socorristas, assistentes sociais, dentre outros. Na psicologia das emergências e dos desastres, o psicólogo ele tratará emergência, casos como suicídio, acidente de trânsito. Então, ele vai ter uma atuação ligada à resposta, onde ele não terá dificuldades. Já no caso dos desastres, por ter um grande número de vítimas e pessoas ligadas a elas, ele vai haver dificuldade em relação à resposta. Para um psicólogo dessa área, ele precisa ter um saber específico ligado a emergências coletivas e urgentes. Terá que ter um emocional muito forte, além de ser bom em comunicação, porque muitas vezes ele será o porta-voz desses desastres. Bom, agora que tudo foi devidamente explicado, vamos seguir para a entrevista com a nossa profissional, a professora Indira Siebra, maravilhosa. A entrevista será feita pela integrante da nossa equipe Késia
e posteriormente ela também realizará um agradecimento, será a nossa porta-voz e fará um agradecimento a todos que ajudaram e proporcionaram esse trabalho, em nome de todos da equipe. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Olá, pessoal! Meu nome é Kézia Kate, eu sou acadêmica de Psicologia da Unileão e eu estou aqui com a professora Indira Siebra. Ela vai nos tirar algumas dúvidas sobre a área de Psicologia das Emergências e dos Desastres. Podemos começar com as perguntas, professora? Oi, boa tarde. Podemos sim, estou à disposição. Ok. Primeiramente, o que faz um psicólogo das emergências e dos desastres? Como essa área funciona? Bem, a gente trabalha desde o momento que o desastre acontece e até anteriormente, que vai depender do tipo de emergência. Deixa eu te dar um exemplo. Se a gente tem algumas famílias aqui na região do Cariri, que vai ser... O Rio São Francisco vai passar pela casa delas e elas vão ser desapropriadas. Isso é uma situação de emergência. Então, a gente trabalha a elaboração do luto, a reconstrução de um outro espaço comunitário. Então, a gente prepara essas pessoas para enfrentar uma situação de crise e que isso tenha menos sequela. Como a gente também pode acompanhar os sujeitos que são vítimas de um acidente aéreo, vítimas de um incêndio, vítimas da Covid, como a gente está vivenciando hoje. Então, são atendimentos que a ideia é que, naquele momento emergencial, a gente consiga acolher e esse sujeito não desenvolva outros transtornos, ansiedade, essas coisas mais à frente. Certo. E como ele está se encaixando agora nessa pandemia? A gente está tendo um leque muito grande de intervenção, porque a gente atende desde o sujeito que está ansioso, com a possibilidade de contrair o adoecimento ou não, com a possibilidade de perder um ente querido, até aquele sujeito que já veio a perder, porque se a gente for imaginar, os velórios mudaram completamente, os rituais que a gente costuma ter para enterrar os nossos familiares, enterrar os nossos famílias, os nossos amigos não tem mais, e também aqueles sujeitos que estão em linha de frente, lidando diariamente com morte, lidando diariamente com medo muito maior do que as pessoas que estão em casa em isolamento social. Entendi. E qual é o percurso de formação para um acadêmico que deseja seguir essa área? A gente tem especializações, formações, que a nossa grande referência é do lado de Santa Catarina, que tem uma vasta experiência em intervenções em situações de crise, pelas próprias situações de emergência e desastres naturais que acontecem muito lá. Entendi. E as formas de ingresso? Olha, aqui na nossa região, a gente ainda não tem, por exemplo, psicólogos na defesa civil. Não é uma área muito conhecida, né? Aqui na nossa região. Tá? Em Sim. Recife, em algumas outras capitais do Nordeste nós já temos. Então, o psicólogo está lá planejando, junto com os outros profissionais, engenheiros, médicos, a situação de contingência, o plano para uma determinada emergência. Aqui o que acontece é que numa situação crítica, psicólogos que estão alocados em outros equipamentos, eles acabam assumindo essa função. E a gente vê que não é feito da forma como deveria ser. Porque atender uma pessoa sem estar em situação de crise é totalmente diferente do que atender uma pessoa de psicoterapia ou em outra situação. Exatamente. E qual o método de abordagem que tu sugere aplicar nessa área? Na realidade, a gente não sugere, porque ele já vem sendo estudado. A gente tem várias abordagens. A gente tem, se a gente vai trabalhar com equipe, com um grupo de pessoas que ainda não sofreram um acidente, mas que estão em situação de crise e de risco, por exemplo, as pessoas que vão mudar de ambiente, a violência social, a gente trabalha com grupos onde a gente vai trabalhar com esses sujeitos, que eles se percebam na situação de risco que eles estão, e eles, junto com a psicologia e com outros profissionais, eles consigam pensar e encontrar estratégias para sair daquele lugar. Quando a gente está numa situação de crise,
né? A gente tem, por exemplo, um ônibus capotou, um incêndio pegou, a pessoa liga para você de um hospital porque está tentando se matar. A gente tem os primeiros socorros psicológicos, né? Que aí nós temos formação nessa área. Primeiros socorros psicológicos, eles são bastante parecidos, se a gente puder fazer uma analogia, com os primeiros socorros médicos. Como assim, Dica? Não é só o psicólogo que pode fazer, tá? Se alguém passa mal na minha frente e eu sei primeiros socorros médicos, eu vou lá, faço uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca, a mesma coisa os primeiros socorros psicológicos. A gente vai lá, treina uma equipe para que eles possam dar esse suporte. A gente também tem atendimento de plantão, é uma forma de atendimento em situações de crise, que a gente faz muito em crises psiquiátricas, em violências físicas ou sexuais. Então, a abordagem vai diferenciar do momento que você está. O fato é, a gente tem uma situação pontual, que a gente não vai fazer psicoterapia, e sim vai acolher o sujeito naquele momento crítico, para que ele depois ou seja encaminhado para uma psicoterapia ou consiga se estabilizar da melhor maneira possível. Entendi. E quais os desafios enfrentados? Eu acho que um dos desafios, infelizmente, a Covid veio e acabou mostrando que a gente é importante, que um dos primeiros desafios que eu ia dizer é a importância de reconhecer o psicólogo nesses momentos críticos. A gente precisa ter, por exemplo, psicólogos nas emergências do hospital, porque as pessoas tentam suicídio, estão numa situação de crise, as mulheres sofrem violência, estão nas delegacias dos IMLs, né? E aí a gente não tem um profissional da saúde mental para acolher esses sujeitos quando chegam, né? Quando eu disse que a Covid facilitou isso, é porque ela mostrou a importância desse profissional nesse momento de crise. E um outro grande desafio é a gente, enquanto profissional, ser muito ético e reconhecer que eu não estou habilitado para fazer um tipo de intervenção em crise. Porque você pode ser um excelente profissional clínico, um excelente terapeuta. Isso não significa que você está habilitado para atender situações de crise. Eu e minha equipe queremos agradecer à professora Indira Siebra pela participação e contribuição. Queremos agradecer também às professoras Larissa Linardi e Nádia Ravela por nos propor uma atividade construtiva em nosso processo de aprendizagem e agradecer também à coordenadora de curso, Flaviane Cristine, pela indicação da profissional. Um beijão!